o que a gente vai fazer agora, gente? Nós vamos deletar esse Migration Update Produtos, tá? Clicar com o botão direito, Delete. Beleza, a gente não precisa mais dele. Bom, agora a gente vai definir, de fato, a nossa tabela Produtos, tá? Então, vamos lá. Nós temos aqui, dentro da nossa estrutura, um Table ID, que vai gerar na nossa tabela um campo ID do tipo inteiro, auto-increment e chave primária, beleza? Então, é isso que o ID faz. Nós temos também aqui um Table String nome. Ele vai criar um nome do tipo string, beleza? Tranquilo. A gente não precisa de mais um nome, a gente precisa de uma descrição, tá? Só que na descrição não vamos utilizar string, vamos utilizar um campo do tipo text, ok? Beleza, o que mais a gente precisa aqui no nosso produto? Table. Nós precisamos de um preço para o nosso produto, né? Então, double, vou colocar preço, né? Vírgula, as casas decimais, 10,2, certo? Ok, a gente precisa de um slug, né? Um título para a nossa URL. Então, vai ser do tipo string. Vou passar aqui um slug. Show de bola. A gente precisa também de uma imagem, só que a gente não vai passar a imagem para o banco de dados, a gente vai passar o caminho, tá? Mas a gente precisa ter um campo do tipo string com o nome imagem, certo? E nós temos aqui embaixo, ó, esse timestamps. O que ele vai fazer? Ele vai criar duas colunas para a gente, created e updated. O que isso quer dizer? Cada coluna dessa vai representar o momento da criação de um registro e o momento da atualização de um registro, certo? Então, esse timestamps vai criar duas colunas para a gente, uma com a data da criação do registro e outra com a data da atualização do registro, beleza? Bom, só que a nossa tabela de produtos, nós vamos fazer dois relacionamentos. Nós vamos relacionar produtos a um usuário. Então, um usuário ele pode criar vários produtos, certo? Então, para isso, nós vamos definir aqui a nossa chave estrangeira. Table, nós usamos o unsigned, big, integer. Então, nosso primeiro relacionamento vai ser com o nosso usuário. Então, a gente vai armazenar o ID do usuário, ID user, ok? Só que agora a gente precisa configurar essa chave estrangeira, né? Então, table, foreign, opa, faltou o i aqui, beleza. Então, a nossa chave estrangeira ID user, ela faz referência ao campo ID da tabela users, correto? Então, encadeamos aqui o references ID. De qual tabela? Vamos encadear o on da tabela users, que vai ser a tabela que nós vamos criar aqui também, certo? Ok. E para finalizar, nós vamos encadear aqui mais dois métodos, o onDelete e o onUpdate. E no valor, vamos colocar cascade. Então, para que isso aqui serve? OnDelete cascade e OnUpdate cascade. Bom, se a gente deletar o usuário que cadastrou alguns produtos, os produtos também serão deletados, para que a gente não tenha nenhum registro órfão no banco de dados, beleza? Ok. Então, a gente vai fazer o seguinte, vamos criar mais um relacionamento aqui com a categoria, tá? Por quê? Porque o produto, ele pertence a uma categoria também. Então, a gente vai criar o migration, certo? Mas já vamos deixar pronto aqui o relacionamento. Então, vai ser o nosso ID categoria, tá? A chave estrangeira, ID categoria, que vai fazer referência ao ID da tabela categorias, beleza? Então, nós temos dois relacionamentos aqui. Tranquilidade? Ok.
Vamos agora para o nosso Migration Users. O Laravel criou 4 migrations aqui para a gente. E a única alteração que eu vou fazer nesse Migration Users é o seguinte. Ele tem um name aqui para o usuário, né? Mas eu gosto de usar o seguinte. Eu gosto de usar o first name e o last name, né? O primeiro e o último nome. Então, quais campos ele tem de diferente aqui do nosso migration de produtos, tá? Ele tem um e-mail do tipo string que está encadeado aqui com o método unique. Ou seja, dessa forma, a gente tem um único e-mail para cada usuário. Ele não vai permitir que a gente tenha mais de um usuário com o mesmo e-mail. Nós temos também um timestamp para verificação de e-mails, certo? Só que nós temos um método encadeado aqui chamado nullable, que serve para permitir valores nulos, né? Valores vazios para esse campo. Tá? A gente tem o remember token, para a gente trabalhar com recuperação de senha. E temos o timestamps aqui, que já vem por padrão, né? Tanto o ID como o timestamps, assim que a gente cria o migration. Beleza? Então, eu vou fazer o seguinte, vamos abrir o terminal e vamos aprender algumas mágicas aqui no Laravel. Eu posso criar, com PHP Artisan Make Model, eu posso criar um model, categoria, e ao mesmo tempo, criar um migration também. Só colocar, ó, traço, traço, migration, certo? Se eu der um Enter aqui, observe que ele já gerou para a gente o nosso migration categorias. Olha só, create categorias e gerou também o nosso model categoria, certo? Beleza, eu vou deletar esse model e vou deletar também esse migration aqui. Create categorias, tá? Por quê? Porque a gente pode melhorar ainda mais. A gente pode criar o nosso model categoria junto com o migration e um controller. Ou melhor, um controller resource. Olha só que interessante. A gente voltar aqui no VS Code, ele criou o nosso migration, criou também o nosso model e criou o nosso categoria controller resource. Show de bola, né? Beleza, mas eu vou deletar ainda, não vou utilizar. Vou deletar o nosso controller, vou deletar o nosso model e vou deletar o nosso migration. A gente pode escrever menos fazendo o seguinte, PHP Artisan make model categoria e ao invés de escrever traço, traço, migration, basta colocar um traço M. Ao invés de escrever traço, traço, controller e traço, traço, resource, basta colocar um traço CR. Olha só, ele gerou os mesmos arquivos para a gente. Gerou aqui, ó, o nosso migration, que eu também já vou deletar. Gerou o nosso model, né? Beleza, nenhuma novidade. E gerou o nosso controller resource, tá? Vou deletar também. Por quê? Porque a gente vai utilizar menos código ainda para fazer isso. Ao invés de colocar traço M e traço CR, a gente vai colocar traço M, CR. Ele já vai saber o que ele tem que fazer. Beleza? Show de bola, né? Então, agora sim, agora a gente tem o nosso controller, resource aqui. A gente tem o nosso model, categoria, ok. E a gente tem o nosso migration, create categorias, certo? Então, a única coisa que eu vou implementar nessa tabela de categorias vai ser um nome para essa categoria e uma descrição. Beleza? Só que tem um detalhe. Antes da gente executar o nosso Artisan Migrate, a gente precisa se atentar a um detalhe aqui, que pode acontecer numa situação real, certo? Os nossos migrations, eles foram feitos para serem executados de forma sequencial, certo? Por isso que a gente tem aqui uma data, ano, mês e dia, temos uma numeração antes do nome do migration, certo?
Dessa forma, ele consegue organizar por data e executa de uma forma sequencial. Então, o que acontece aqui? Durante a execução do script, ele vai criar a tabela users, criar a tabela de password resets, filed jobs, personal access tokens e depois ele vai criar a tabela de produtos. Até aí tudo bem, mas tem um detalhe. Nós utilizamos aqui duas chaves estrangeiras, ID user, que faz referência à tabela users. Nesse momento, durante a execução desse script, a nossa tabela users já foi criada. Então, beleza, vai funcionar. Mas a nossa tabela categorias não foi criada ainda nesse momento. Ela só vai ser criada depois. Então, isso vai trazer um erro para a gente, porque ele não vai conseguir encontrar essa referência aqui, dessa chave estrangeira. Então, isso pode acontecer num sistema real, tá? Bom, então, para resolver isso, quem adivinha? É simples, é só a gente alterar a ordem aqui, de modo com que a gente crie categorias antes de produtos. Dessa forma, ele vai conseguir encontrar ambas chaves estrangeiras, tá? Então, vamos fazer o seguinte. Vamos renomear produtos. Então, vamos pegar categorias, vou clicar com o botão direito, Rename, e vou copiar esse código aqui, ó, antes do underline create, tá? Que é o ano, mês, dia e a numeração. Ok. Vou chegar agora em produtos, vou renomear e vou colar aqui. Beleza. Eles estão com a mesma numeração, só que agora o final, ao invés de 10, eu vou colocar 11. Ok, vou dar um Enter. Então, produtos agora ficou depois de create categorias. Ok? Então, só alguns detalhes importantes para a gente se atentar. Vamos para o nosso terminal e vamos executar o nosso PHP Artisan migrate fresh. Funcionou perfeitamente. Ok?